Vamos conversar mais uma vez aqui. Satisfação em receber no estúdio ex-deputado federal, estadual, presidente da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia por 10 anos, querido Marcelo Nilo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da Brado. Primeiro, parabenizá-lo pela grande audiência. Obrigado. Eu ando muito pelo interior, conheço os 417 municípios. Conhece saúde lá de onde? Conheço, já fui votado lá, já tive 1000 votos lá. Tem um ex-prefeito Ricarte. Conheço Paripiranga, praticamente junto da minha terra natal antes. Eu conheço toda a Bahia. E eu sinto que a Brado está entrando praticamente em todo o estado. Todas as vezes que eu viajo, sempre alguém comenta sobre suas entrevistas. Por isso que eu fiz questão de vir aqui. Eu estou dando 2, 3 entrevistas por dia, levando meu projeto, conversando com o povo, que na realidade eu conversando com vocês dois, eu estou conversando com o povo da Bahia. Eu não tenho tempo, nem condições físicas de sair casa em casa. Vocês generosos comigo permitem que eu venha conversar um pouco sobre os problemas graves do Brasil e graves na Bahia. No Brasil, o último grande problema, o roubo do INSS. Rapaz, que absurdo. O cidadão falou aí, na realidade não prenderam ainda, porque são sindicatos que são ligados à esquerda. É isso mesmo. Nunca vi sindicato de direita, é muito raro. É. É ligado ao PT, PC, do B e PSOL. A própria Polícia Federal já disse que tem vários deputados envolvidos e até agora não saiu o nome de um. É verdade. São coisas inacreditáveis que acontecem no Brasil. Eu vou contar um fatozinho a vocês dois. Manda brasa. Que é uma coisa inacreditável. Vocês lembram dos respiradores da Bahia? Lembramos. Que o então governador Rui Costa dispensou a licitação, pagou adiantado 48.700.000 reais. Ele era presidente do consórcio dos governadores. Não apareceu um respirador. E o que é pior, a Polícia Federal disse que os recursos foram desviados para a compra de carros novos, pagamento de cartão de crédito, pagamento de mensalidades escolares. E agora foi uma coisa inacreditável, Timóteo. A Justiça mandou para o Supremo, porque o governador Rui Costa tem foro privilegiado. Você sabe quem é o relator do Supremo? Quem que é? Dino, Ah, então já que é tá salvo. advogado, era governador da época, ele está envolvido também. Do consórcio. Do Ele era consórcio, ele era do governador do Nordeste, Maranhão. sim. É. Então eu vou dizer uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Ele é réu, porque na realidade, não vou dizer réu, mas ele é envolvido, porque o presidente do consórcio era Rui Costa, mas ele era governador do Nordeste. Ele estava no consórcio Ele também. estava o no ministro consórcio também. Dino. Ele é o Exato. relator Exato. desse processo. É bomba. E aí, é uma coisa inacreditável. Eu estou vendo nos sites, por enquanto não saiu no site da Bahia, eu vi no site, que ele é o relator. Eu diria a você, já vi de tudo no Brasil, menos esse fato inacreditável do relator. Eu já vi o Alexandre Moraes ser vítima, ou seja, ser envolvido na negócio da invasão do Congresso, e ele mesmo vai julgar ele mesmo. São coisas que acontecem no Brasil. Só acontece no Brasil. Nosso querido Marcelo Nilo. Agora, eu não sabia. Você sabia disso, Vanessa? Quer dizer, quem é o relator lá no STF do negócio do respirador é o Flávio Dino. O Dino foi governador do mesmo consórcio que comprou o respirador. Exatamente. Também, pô. Eu sabia que ele era governador do consórcio que comprou o respirador, isso sim. Agora, que relator ele era o relator, desse eu não inquérito. Foi ontem. Saiu essa informação ontem, eu fiquei pasmo, né? Eu tô Até bem, porque eu já dou esse caso do respirador como algo perdido. Não, mas a gente não pode dar como perdido não, Vanessa. Pelo contrário, a gente tem que passar para a opinião pública, porque o Rui Costa, hoje é um homem rico. Não estou criticando ele não, mas ele Realidade, hoje né? Fato. é um fato. Se é certo ou errado, não estou dizendo que foi falcatrua não. Ele é um homem rico, né? E hoje ele está envolvido nos respiradores, que não foi entregue um. E o pior, ele não vinha a público explicar. Quando você tem um problema que você não deve, você vem explicar. Quando a Polícia Federal disse que os recursos foram desviados, ele foi passar 20 dias na China. E não saiu em um site da Bahia. Aí é impressão minha, que ele deve ter articulado para não sair. Mas é óbvio. É óbvio Não, que... saiu no Brado Jornal. Saiu aqui no nosso Não, site. o Brado eu sei que coloca tudo, mas tem site aí. Ah, os grandes não. Os né? grandes, inacreditável não sair nos grandes. Porque a sociedade, porque na realidade hoje com rede social, Timóteo, não adianta querer se esconder. Não tem como fugir. Eu estou falando aqui, na realidade eu estou falando para milhares de pessoas. Eu tenho que ter a responsabilidade do que eu falar. Eu só falo fatos. Eu tenho minha opinião,
mas às vezes até a própria opinião você não pode dizer se você não tiver uma comprovação correta do que você está pensando. Então eu aprendi que na política você só pode fazer se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel. Um papel meu hoje é dizer em alto e bom som. Eu sou um cidadão de oposição ao governo do Estado, mas eu faço aqui um apelo aos parlamentares que fazem a oposição. Vamos parar de falar de Jerônimo, vamos dar um microfone a ele. Que ele faz a oposição para a gente. Eu falei mais mesmo. cedo hoje aqui Amigo, no programa. o que ele disse essa semana, não sei se vocês lá no foi podcast ontem, dele? dizendo o seguinte, o ferryboat. O ferryboat está horrível. É. A culpa não é do empresário, não. Segundo ele, a culpa é do povo que suja o banheiro e não limpa e da gestão da Gerba, que é ele. Eu já vi de tudo do Jerônimo. Já vi ele dizer que bolsonarista está enterrado numa vala comum, com retro. Já vi ele dizer, se eu estivesse bem, eu estaria numa rede, comendo pinha. Como eu não estou bem, eu estou viajando. Já vi ele dizer, olha, eu fui para a China discutir com os chineses, os empresários e o governo, mas fizeram 5 perguntas. Eu suspendi a reunião, fui conversar com os assessores, como se ele fosse inteligente. Olha, eu suspendi, eu não entrei numa fria. Ele é muito despreparado. Muito despreparado. Agora, ele dizer que a culpa do ferryboat não é da empresa, que é privatizada, né? É da Gerba que não gere e não faz a gestão correta e do povo que suja o banheiro. Você chega na sala, tá tudo sujo. E a Gerba tá debaixo do guarda-chuva dele, pô. É porque é o irmão de coronel. Ele para atingir coronel. Entendi agora. Entendeu? Verdade. Mas ele diz que é o povo. Amigo, ele é muito despreparado. Essa semana a Semineto foi para Lagoa Real, colocou um chapéu de couro. Isso é normal. Eu vi do sertanejo. Eu não sou vaqueiro. Meu pai tem uma fazenda. Aliás, quando eu era menino, minha mãe dizia o seguinte, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. Lá em Antas, né? Se você não estudar, você vai ficar aqui em Antas, jogando baralho, tomando cachaça, jogando bola. Se você não estudar, o que é que você vai ser? Ou balconista na farmácia do seu pai, com todo respeito ao balconista, ou vaqueiro na fazenda do seu pai, com todo respeito ao vaqueiro. E eu, uma vez para a escola, e estava chovendo muito, Timóteo, chovendo muito, Vanessa. Eu fiquei debaixo de uma árvore. Aí caiu aquele raio positivo, aquele tchan, sabe da coisa? Eu vou ser doutor. Aí vim estudar em Salvador. Então, quando falo em vaqueiro, eu me lembrei, porque é uma profissão belíssima. E quando você chega numa festa de vaqueiro, o que é que o coordenador da vaquejada faz? Bota logo um chapéu de couro na cabeça, bota logo um gibão em você, aquelas coisas todas. O Neto fez isso, todo mundo sabe que ele não é vaqueiro. Aí o Jerônimo parece que não tem o que fazer. Ficou criticando, eu sou vaqueiro, eu sou não sei o quê. Amigo, você tem de ser gestor. A Bahia está péssima, Jerônimo. Educação, nós somos a 2ª pior educação do país. Saúde, nós somos a primeira pior do país. Tem uma tal regulação que é da morte. E o pior é a segurança pública. Ontem saiu no Bahia Notícias, e eu chequei a informação, Feira de Santana é a 25ª cidade mais violenta do mundo. Salvador é a 35ª cidade mais violenta do mundo. Das 10 cidades mais violentas, 6 estão na Bahia. E o que o governador Jerônimo Rodrigues faz, Vanessa, Timóteo, e principalmente você que está me ouvindo? Aí em Saúde, aí em Paripiranga, em Taboca do Brejo Velho, no Auá, em Mucuri. O que ele faz? Acorda às 6 horas da manhã, vai para o interior, diga-se passagem, um homem educado, é uma qualidade. Ele é trabalhador, outra qualidade. Mas de gestão entendada. Quando ele chega no interior, geralmente o prefeito mata um boi e faz aquela festa, ele discursa, depois ele sai de casa em casa, tirando selfies. Aí a assessoria manda selfies para o cidadão. Claro, se eu for um cidadão que mora em Antas, o governador chegar na minha porta, quiser tirar um selfies, eu tirarei. Sim. E se ele mandar para mim, eu guardarei com todo prazer. Afinal de contas, ele é governador. Mas, amigo, ele tem mais selfies que Gustavo Lima, do que Safadão. A função dele é gerir o Estado. Ele não foi eleito para quê? Para reduzir o analfabetismo? Não conseguiu. Reduzir a fila da regulação? Não conseguiu. Reduzir a criminalidade? Não conseguiu. Timóteo, Vanessa, e a senhora, o senhor que está me ouvindo, eu quero dizer, 80% de Salvador está entregue à criminalidade. E o Jerônimo Rodrigues aí, ó, viajando para o interior, ele já visitou 340 municípios ou 240? Eu já perdi até as contas. Aí ele faz, eu já visitei X municípios.
não é função do governador. A função do governador é sentar na cadeira. Eu já fui governador interino. Sim. 5 vezes. Eu sentava na cadeira, a primeira coisa que chamava o secretário da Fazenda. Para ver a conta, né? Como é que está a conta? X. Eu posso gastar Y ou posso gastar Z. Depois chamava o secretário de saúde. O que é que eu posso investir hoje? Ou seja, ele como governador eleito, ele tinha que chamar o secretário de segurança e dizer, ó, amigo, o que é que nós precisamos para reduzir a criminalidade? Primeiro, contratar policiais. Se você for em saúde agora, vá lá na delegacia, tem lá um soldado com 6 balas, com um revólverzinho, um carro na porta com os pneus carecas, e os traficantes com escopetas, metralhadoras e carros blindados. Primeiro, contratar policiais. Cidade pequena é um soldado de plantão. Cidade média são 3 soldados de plantão. Cidade grande, geralmente tem um batalhão, mas são poucos. Segundo, treinar os policiais. Vocês viram aqui na Avenida Luiz Viana, na Paralela, tão próximo daqui, um tiroteio. Matou a enfermeira. Matou uma dentista. 12 horas. O soldado tem que ser treinado. Você não pode chegar numa feira livre e atirar no bandido. Falta treinamento. Falta treinamento. Então, treinar, melhorar os salários. Eu tenho um soldado amigo, que ele me disse que ganha quase R$4.000, recente na polícia, 3.900, salvo engano. Ele disse que todos os dias que sai de moto, ele beija a mulher, ele beija os 2 filhinhos, que ele não sabe se volta. Porque ele não tem armamentos, ele não tem treinamento e tem um péssimo salário. O governador Jerônimo Rodrigues, diga-se passagem, aliás, um prefeito disse, perguntei ao prefeito, amigo, por que você aderiu ao governo? Ele é homem de fino trato. Imaginemos nós, a qualidade do governador ser um homem de fino trato. O governador tem de ser gestor, tem de melhorar esses 4 itens. Quinto, educação, saúde, segurança pública, desemprego, empregos e estradas. Você está vendo a BR-324? Largada, abandonada. Abandonada, e o PT está há 20 anos no governo, por isso que eu digo, Alto Bom Som, o povo cansou do próprio PT. Deputado Marcelo Nilo, são 9h51. Agora, a conversa que rola de bastidor é de que Jerônimo já tem todos os prefeitos na mão dele. É a conversa que todo mundo do governo fica aí disseminando nos grupos de zap. Jerônimo já tem tudo na mão dele. Vai ser reeleito no primeiro turno e estão dizendo que Neto não é candidato. Eu discordo, não o próprio que eu não conheço, mas outras pessoas próximas disseram que ele vai para tudo ou nada nessa eleição. Mas eu queria lhe perguntar isso. Qual é a segurança que tem a Semineto? O que você acha? Jerônimo tem todos os prefeitos na mão dele mesmo? Primeiro o seguinte, você tem certeza que o nome dela é Vanessa, não tem? É a certeza que Neto é candidato a governador. Eu converso com o Neto praticamente diariamente. Eu converso com ele. Candidatíssimo. Ele tem uma estratégia de só anunciar lá para novembro, dezembro. É uma estratégia que eu discordo, mas ele é mais inteligente do que eu. Ele já foi prefeito 2 vezes eleito. O senhor foi presidente da Alba também, governador interino? Eu fui governador interino. E ele vai trabalhar para ser governador. Já fui. Mas na política ele é o líder das oposições. Primeiro. Segundo, você, acho que não era nem nascido quando Valdir Pires foi candidato a governador contra Josafá. Você é baiano, não? Não, né? Eu cheguei aqui em 2001, mas não peguei essa. Em 1986, Valdir Pires tinha 29 prefeitos. Ela não era nascida, não. Ela era bebê. Vanessa, Valdir Pires tinha 29 prefeitos e ganhou para Josafá Marinho. Jacques Wagner, em 2006, você já estava aqui, em 2006, ganhou para Paulo Souto. Paulo Souto, candidato à reeleição, com 31 prefeitos. Prefeito é importante, mas não elege governador. Vou dizer uma coisa aqui alto e bom som. Porque eu estou convencido que Neto é favorito. Ah, Marcelo, mas há 4 anos atrás, Neto tinha 50 e Jerônimo tinha 3, ganhou. O PT foi competente, botou um desconhecido. Jerônimo era conhecido por 3% da população. Quando chegou nas urnas, mais ou menos 10%. O eleitor baiano votou no candidato de Lula. Não votou em Jerônimo. Nesta eleição, você vai votar em Jerônimo se ele reduziu o analfabetismo? Não. Reduziu a criminalidade? Não. Reduziu a fila da regulação? Não. Entregou alguma coisa? Eu digo aqui em alto e bom som, ele já tomou 19 bilhões na Assembleia. Diga uma única obra, não precisa dizer 2, Zero, que começou no governo de Jerônimo e concluiu no governo de Jerônimo. Quantos empréstimos já foram aprovados? 18 bilhões e 545 milhões. Isso é bom. 19 empréstimos.
Amigo, o governo Jerônimo é um governo medíocre. Agora, essa eleição, por que é diferente? Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu era deputado federal e era do PSB, e João Roma, atual prefeito de Recife, estava discursando. E eu fiquei esperando embaixo para pegar uma carona que nós íamos jantar. Porque em Brasília tem muita reuniões jantando. Aí, no carro, eu peguei a carona dele, ele disse, Marcelo, eu vou ser candidato a prefeito de Recife. Eu digo, João, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você ganhar, é fruto de você ser filho de Eduardo Campos. Mas se você for reeleito, é fruto da sua gestão. Agora, quando eu for reeleito com 80%, eu liguei para ele no dia seguinte. João, estou ligando para parabenizar, você tomou posse ontem, segundo a gestão. Marcelo, eu assinando o livro de posse ontem, me lembrei de você, de mim, amigo. Um homem sem mandato. Não voto em Pernambuco, voto na Bahia. Eu vou lhe contar, não me conte não, eu vou pegar um avião amanhã e vou tomar um cafezinho com você na prefeitura. Fui lá. Quando cheguei lá, digo, João, me conta aí o que foi. Disse, rapaz, você lembra que eu lhe dei uma carona e você me disse que se eu fosse reeleito, seria fruto da minha gestão? Sim. E eu fui reeleito com 80%. E é verdade. O Bruno Reis foi eleito na primeira fruto de ser candidato de ACM Neto. Na segunda foi fruto da gestão dele. É verdade. Que eu digo aqui alto bom som. Todo mundo sabe que eu era do outro lado, eu fui 31 anos aliado do PT. O PT me decepcionou, me traiu, eu mudei de lado. E o Bruno Reis é de uma lealdade a ACM Neto sem ser subserviente. Isso que eu admiro dele. Ele é leal sem ser subserviente. Porque a lealdade é do coração. Se eu algum dia for Papa ou presidente dos Estados Unidos, meu primeiro ato é ingratidão ser um crime inafiançável. Eu concordo contigo, totalmente. É uma coisa inacreditável. É o pior, ingratidão é o pior. Eu não sei como o cidadão consegue dormir, de estar sentado naquele cargo, fruto de alguém, e ele abandonar aquele alguém. Então, o Bruno Reis é uma pessoa que tem um respeito muito grande. Então, concluindo o raciocínio, eu quero dizer o seguinte, nessa eleição, você vai para a urna, conhecendo Jerônimo, e você vai votar fruto da gestão de Jerônimo. E é péssimo, é um governo medíocre. Marcelo, mas tem outro fator também. A gente está falando de não ter entrega nenhuma do governador, um governo fraco. E o fator Lula também, que pela primeira vez derrete. Você viu a pesquisa da Quest hoje? Eu vi. Olha, o Lula na Bahia teve 73%. Jerônimo e Bolsonaro 27%. A última pesquisa que eu vi na mão de ACM Neto, Lula caiu para 41% e Bolsonaro caiu para 26%. Ou seja, se o candidato for um tipo Tarcísio de Freitas, que é o maior eleitor hoje do Brasil, não é Lula, é Bolsonaro. Sim. Bolsonaro controla aqueles bolsonaristas e se ele apoiar, por exemplo, Timóteo o quê? Tarcísio. Se apoiar você, por exemplo... Eu não vou, não. Não, é verdade. Mas Quem Bolsonaro apoiar, sim, ganha, porque ele leva 100% do bolsonarismo. 100%. E aqueles que não gostam nem de Lula, nem de Bolsonaro, apoiam o Tarcísio. Porque o Tarcísio é muito leal ao Bolsonaro, sem os defeitos do Bolsonaro. Total. Porque o Bolsonaro é um homem... eu acho que ele é muito sem maldade no coração. Quando ele fala aquelas coisas, eu sou coveiro para estar preocupado com o enterro de ninguém, com a morte de ninguém. São coisas que a pessoa fala por ingenuidade. Não é possível que seja do coração. Porque o Bolsonaro, em termos econômicos, o governo dele foi muito melhor do que o de Lula. Na minha região, companheiro, lá as pessoas trabalham 3 meses, que é do plantio do milho e do feijão, e passa 9 meses sem trabalhar. Por incrível que pareça, até hoje não saiu R$1 de empréstimos para esses pequenos produtores do Banco Nordeste do Banco do Brasil, mesmo com a boa vontade dos funcionários. Sabe por quê? Porque o governo Lula fechou. Eu vi lá um cidadão que vende gasolina e vende fiado, porque o cidadão não conseguiu um empréstimo ainda do Banco Nordeste, dizer que fechou o posto. Porque ninguém está pagando, porque os empréstimos não estão saindo. Antigamente, quando era menino, os bancos chegavam nos pequenos produtores, Timóteo, e dizia, vocês querem recurso para plantar? Hoje não, o cara fica fazendo fila no Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, implorando para tomar 70 mil, 80 mil para plantar o milho e feijão. Absurdo. É inacreditável a falta de bom senso do governo federal. Eu diria a você que chega do PT, o povo não aguenta mais.
ou, não vou dizer o partido, mas tem pessoas aqui na Bahia que ultrapassam os limites da imaginação. Está aí Jacques Wagner, que é uma pessoa que até já foi meu amigo pessoal, nós temos intimidade, tenho um respeito muito grande por ele. Até sinto saudade dele, mas ele disse o seguinte, vamos renovar. Agora, eu tenho de ser candidato a senador com quase 80 anos. Eu defendo a renovação para os outros, mas para mim não. Ele diz aí em alto e bom som, se você entrevistar ele, como é que você acha que deve ser o presidente do PT, que deve ser o secretário, que deve ser o governo? Renovação do PT. É a marca do PT, renovar. Mas ele quer ser candidato com 80 anos. Ele não renova o dele. Não renova o dele. É isso que eu ia perguntar agora. Vanessa, desculpa, posso fazer mais uma pergunta aqui? Porque é bom conversar com o Marcelo Nilo, que ele sabe tudo de política aqui, principalmente no Estado. PSD agora, né, tá vendo a oportunidade do PSD, entre aspas, eu acho muito difícil isso, muito remota essa possibilidade do PSD romper com o governo, porque o Wagner e o Rui Costa disseram que são candidatos ocupando as 2 vagas no Senado, lá na chapa do PT. Como é que se vê essa situação? São 10 horas em ponto. Estamos aqui com o ex-deputado federal estadual, presidente da ALBA por 10 anos, Marcelo Nilo. Amigo, Lídice da Mata, em 2018, tinha direito à reeleição do Senado. Lídice é mulher, foi a primeira prefeita de Salvador, foi a primeira senadora da Bahia, fazia um excelente mandato, uma pessoa de esquerda. O PT, na hora que precisou, cortou a cabeça dela e tirou. João Leão, fecharam o acordo na presença de Lula, João Leão Tampão, governador Tampão, Otto Alencar candidato a governador e Rui Costa candidato a senador. Fizeram acordo na presença de Lula. Leão chegou em casa comemorando. Jacques Wagner foi na metrópole e suspendeu o acordo de público. Leão soube, coincidentemente ele estava ouvindo a rádio quando ia para vice-governador. Ele e Cacá Leão. Cortaram a cabeça do Leão. Cortaram minha cabeça. Eu fui presidente da Assembleia. Aí você pode dizer, mas Marcelo, você foi ingrato com o PT? O PT nunca me deu um voto. Eu fui presidente, Timóteo. Timóteo ou Timóteo? Timóteo. Timóteo, Vanessa, 5 vezes. O PT só me apoiou uma. As outras 4, mesmo sendo aliado do PT, quem me lançava era a oposição. Sabe por quê? Que eles diziam, nós preferimos Marcelo na presidência que cumpre acordo do que botar alguém do PT. Quando Gedel Vieira Lima rompeu com Jacques Wagner, ficou 32-31 na Assembleia, aprovei tudo, até o empréstimo de 900 milhões naquela época. Ou seja, o PT, aliás, eu não devo nada ao PT, eles que me devem, porque eu votei nele diversas vezes, e eles nunca votaram em mim, nunca me deram um voto. Segundo, e agora estão cortando a cabeça de coronel. Coronel tem direito à reeleição. É um direito, como é o direito de Jacques Wagner, é um direito do cidadão de ser reeleito, está na Constituição. Eles estão cortando a cabeça do coronel para botar Rui Costa e Jacques Wagner e Jerônimo, que é uma chapa puro sangue. Mas como é bom enfrentar. Por isso que eu sou pré-candidato a senador na chapa de Semineto. Porque eu quero os 3, que é o único eleitorado, é um único eleitorado. Se você botar, por exemplo, Marcelo Nilo numa chapa, eu levo X. O PT leva mais. Se você botar Cacá Leão, leva Y. Se você botar Coronel, leva Z. Mas quando é os 3, é o único eleitor, é o mesmo eleitorado. Então, eu estou convencido que essa chapa é melhor para nós derrotarmos. Por isso que eu sou pré-candidato a senador na chapa da Semineto. A Semineto é o técnico, vai escolher os 2 senadores e o vice. Acho que João Roma tem grande chance de ser o outro senador. Isso que ela falar, faz a pergunta aí, Vanessa. Eu soube que vocês botaram aí no site aí que o João Roma é candidato. Saiu ontem, falaram pra gente aí que é a articulação dele. Mas o que ele ganha com isso? Pois é. Vanessa, vai lá. A gente tá assim, curioso para entender qual seria o ganho dele com isso, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a vitória do João Roma. Mas do Nilo é. Você não vai falar Vanessa, que a dele é difícil também, não. Você me permite interromper só um raciocínio? Me permite só para dizer o seguinte. Desde 1960... Você é baiana, não, né? Eu não sou baiana. Não, mas... Eu sou paraense, mas moro aqui há 26 anos. Então já é baiana. Deixa eu te falar. Desde 1962 que o governador faz os 2 senadores. Em 1962 foi a última vez. 62. Portanto, tem 63 anos. Valdir Pires, na época, disputou com o Lomanto Júnior. Lomanto ganhou.
mas os 2 senadores foram do lado de Valdir, Josafá Marinho e Balbino. E o vice, naquela época, era votado, foi Moscoso, que era da chapa de Valdir, ou seja, Lomando ganhou sozinho. Os outros 3 perderam. Desde 1962, que o governador faz 2 senadores. Se Neto ganhar... Fará os 2. Fará os 2. Então, eu acho importante João Roma vir, porque João Roma é do grupo bolsonarista, certo? Eu sou uma pessoa de centro. Eu não tenho problema nem com o Bolsonaro, nem com as pessoas de esquerda. Eu sempre fui uma pessoa que não sou nem radical de direita e nem radical de esquerda. João Roma, né? O João Roma é centrão também. Não, mas João Roma está muito próximo de Bolsonaro. Eu até tomei café com ele recentemente. Manda um abraço para ele. Eu gosto muito dele e conversamos muito. E eu senti que ele quer a unidade para derrotar o PT. Porque as pessoas, às vezes, quem não conhece a política, acham que Semineto foi burro não ter apoiado Bolsonaro. Você falou disso aqui da última vez. Porque é o seguinte, Bolsonaro teve 27%. A Semineto teve 47%. Significa que ele teve 27 de Bolsonaro e 20 de Lula. E é uma eleição dificílima, porque o Jerônimo era desconhecido e o povo votava no candidato de Lula. Nessa eleição, Vanessa, vai ser a eleição que você vai votar se o governador tiver bem. Desculpe ter interrompido. Não, mas você disse na última entrevista aqui, acho que foi em março que você veio, que você falou que o Neto perdeu a eleição porque os prefeitos praticamente puxaram o tapete dele, que tinham acordado até do PP, que não tiveram... Eu expliquei mal. O Neto perdeu a eleição. O Lula também, obviamente. Porque só existem duas pessoas, entre aspas, né, que têm voto para governador. O povo e o candidato competitivo. Se Neto tiver um candidato competitivo, tipo Tarcísio de Freitas, um tipo Ratinho, um tipo Zema, qualquer candidato apoiado do Bolsonaro, eu acho que é competitivo, né? Qualquer um que ele apoie. O Neto vai vencer as eleições. Neto perdeu, cometeu alguns equívocos, o negócio da vice. Da vice. Vice, foi da vice. Não, o prefeito não, olha, prefeito. Por exemplo, Zé Cocá. Zé Cocá é um grande prefeito, um grande gestor, tanto é que foi reeleito com 80%. Salvo engano, Neto, a única cidade que Neto perdeu para governador foi em Jequié, mesmo com o apoio de Zé Cocá. Prefeito não tem voto para governador, prefeito tem voto para deputado. E o Zé Cocá, Nilo? Olha, eu torço muito que ele seja o vice de Neto, mas ele se aproximou muito de Jerônimo. É isso que eu ia falar. Nos últimos dias ele tem vídeo com ele, o Zé Ronaldo, foto. por exemplo, Zé Ronaldo não vai mudar de lado. Eu conheço Zé Ronaldo com uma palma da minha mão. Zé Ronaldo, só para você saber, eu conheci ele porteiro de cinema em Cícero Dantas. Me barrou muito. É mesmo? Eu era menino querendo entrar e ele me barrava. Hoje ele é prefeito pela 5ª vez em Feira de Santana. Um homem inteligente. Foi deputado federal, deputado estadual, líder do governo. Ele está namorando Jerônimo, mas sem pegar na mão. Ele está trazendo obras, está fazendo o papel dele institucional. O Zé Cocá não. O Zé Cocá se aproximou demais, elogiou demais. Igual o Marabá também, mesma coisa? Não, Marabá, para mim, é um homem que se perdeu na política. E Marabá, vou dizer uma coisa de coração, Marabá tinha futuro na Bahia. Homem que fala muito bem, um bom gestor. Mas o eleitorado dele é bolsonarista. Salvo engano, foi o único município na Bahia que o Bolsonaro ganhou. Único. Na última eleição. É isso? Foi. E eles... O eleitorado dele é do agronegócio, é bolsonarista. É nosso amigo ele aqui. Extrema-direita. Aí ele vai, rompe com a Semineto, que apoiou ele. Jerônimo foi no palanque do outro. Ele se aproxima do PT. Então, ele jogou a carreira dele fora. Eu estou dizendo, Marabá, eu o conheci quando ele, inclusive, antes do pai dele morreu num acidente. Eu conheci, eu digo, esse menino tem futuro. Esse menino um dia vai ser governador da Bahia. Mas ele jogou tudo fora, porque é o seguinte, se seu eleitorado é de extrema-direita, bolsonarista, do agronegócio, como é que ele se junta com o PT? Ele disse que não vai pedir voto pro Jerônimo. Mas ele em entrevista aqui com a gente, ele não falou em momento algum que se juntou, na verdade. Ele está nos sites hoje, ele dizendo que não vai pedir voto contra Jerônimo. Isso é verdade. Ele se aliou e está com vergonha de dizer que está... Esse que é o pior. Eu estou elogiando ele, que ele é um bom gestor, um homem que fala muito bem, jovem, tem futuro. Mas, amigo, tem coisas na vida que você não pode fazer. Por exemplo, eu rompi com o PT. Sai pela porta da frente. Não tem um petista que diga que eu traí. Sabe por quê? Porque eu não devo nada a eles. Eu votei em Lula, votei em Jerônimo, votei em Rui, votei em Wagner. Diga o voto que eles me deram. Fui presidente 5 vezes, eles me apoiaram uma, as outras 4 que me lançavam era a oposição. Então, a política, você tem de saber o seguinte. Marcelo, você foi um grande adversário de Antônio Carlos. Vocês não estavam aqui, não.
Talvez eu tenha sido o maior adversário político de Antônio Carlos Magalhães, mas eu não fui adversário do Neto. Eu não posso levar minhas divergências políticas para o Neto. Eu conheço o Neto hoje, sei seus defeitos, sei suas qualidades. Eu procuro esquecer os defeitos, procuro conviver com as qualidades das pessoas. E Neto ultrapassou já esses defeitos, Nilo? Ele tem, olha... De 2022 para cá? Amigo, a vida é o seguinte, 2008 ele perdeu para prefeito, foi em 2012. Ele perdeu em 2022, nós não vamos cometer os mesmos erros. Qual foi o grande erro dele? Primeiro, ele ter demorado muito para anunciar a chapa dele. Eu passei 7 meses sangrando, viajando com ele, acertado para ser o vice. Você perdeu a eleição por causa disso, né? Entendeu? Foi o erro dele ou o erro meu? Outro grande erro dele, ele ter ido para cidades pequenas. Quando você chega numa cidade pequena, que o prefeito é do governo, geralmente cidade pequena é do governo, você municipalizando a campanha, você perde. Ele foi para Novo Triunfo. O candidato da oposição lá teve 28%, o prefeito teve 72%. Ele subiu no palanque, deu uma volta na cidade com o Eduardo, que teve 28%. O eleitor do prefeito de Messias deixou de votar nele, porque sentiu o seguinte, se Neto ganhar, vai ser prestigiado meu adversário. Cidade pequena, municipalizar a campanha é um erro. Por isso que ele ganhou nas grandes cidades. O prefeito tem muita influência na pequena cidade. Mas se Neto não for lá, você não municipaliza a campanha, porque a eleição municipal pesa muito para deputado. Ninguém esquece um pouco para governador e para senador. Vanessa, vai lá. Eu queria saber se o senhor realmente tem convicção, acredita que será essa chapa aí para o Senado. É você e João Roma, ou será que a Semineto vai tirar um dos dois, colocar outro? Como é que você está enxergando? E se der o espaço, desculpa, Vanessa, pode dar espaço para o coronel? Porque tem o coronel nessa história toda também, né? Essa bravo lá. Essa minha pergunta aí, porque ele está... solto aí, a gente sabe que quer também entrar nessa chapa para o Senado, que é muito relevante, e eu queria entender aí qual que seria essa aposta. Será que o João Roma não atrapalha esse processo? Porque eu achei de verdade que seria um dos nomes certos aí do Assemineto, poderia ser o coronel aí nessas alianças. Olha, primeiro o seguinte, a Assemineto é o técnico, ele vai escolher o melhor time, os 2 senadores e o vice. Por que é que eu estou aqui hoje? Conversando com o povo. Fazer seu nome. Eu sou um homem, talvez o político mais conhecido da Bahia, que nunca foi candidato a majoritária. Em 2010, Wagner me adulou para ser candidato a senador, eu não quis, ele botou Pinheiro. Então, eu quero dizer aqui em alto e bom som, Neto é o técnico que vai escolher os 2 melhores jogadores para ser senadores e o vice. Eu estou trabalhando minha pré-candidatura. Saiu uma pesquisa aí feita pelo PT, que eu tive 20%. Jacques Wagner teve 35%, governador 2 vezes, eu tive 20%. Eu tomei um susto, porque eu estou há 4 meses dando 2, 3 entrevistas por dia. Eu ainda vou dar mais 2 entrevistas hoje. Ontem eu estive no podcast da Bandeirante e estive na Rádio Itapuã. Então, eu estou fazendo minha parte. Se ele me escolher, ótimo. Se ele não me escolher, eu vou dizer, Neto, quem é seu coordenador da campanha? Fulano tal. Desculpa, eu vou trabalhar com ele para ajudar. Eu estou convencido no projeto, no projeto de Neto. Se ele me escolher, eu serei candidato a senador. Se ele não me escolher, eu respeitarei. Eu achava inicialmente que a chapa era Neto e Zé Cocá. Hoje eu tenho dúvida se Zé Cocá... Mudou tudo. Mudou tudo, porque o que ele está fazendo se desgastou muito. Que se Zé Cocá não fica firme conosco, ele tinha futuro na política. Que o PT, eu conheço com uma palma da minha mão, ele só risca para dentro. Eles cortam a cabeça se não interessar. Então, eu estou convencido que tem uma vaga para mim. Eu tive com o Neto. Neto, eu perdi minha eleição, que era a eleição mais fácil que eu teria 150 mil votos se eu não mudasse de lado. Vim para o seu lado, não deu certo o negócio da vice, tal. Eu quero continuar na política. Eu vou trabalhar a minha candidatura pré-candidata a senador. E disse a ele, eu lhe dou 3 coisas. Me ajude para eu ser uma das vagas, que eu lhe dou 3 coisas. Lealdade, experiência e coragem. Só tenho essas 3 coisas para dar. E Bruno Reis, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima, sou até assessor dele, me incentivou muito a sair candidato a senador. Claro, se o coronel vier, ele é senador,
apesar de eu estar melhor nas pesquisas do que ele, mas ele é senador, é do outro lado. Se ele vier e trouxer o PSD... Isso é difícil. Entendeu? Se ele trouxer o PSD, não tenho dúvida que terá vaga na chapa. Agora, se ele vier sozinho, vale a pena a adição de Neto. Porque é o seguinte, eu conheço o Otto Alencar com uma palma da minha mão. O Otto Alencar, nós que trabalhamos muito para trazer ele para o nosso lado do PT, que ele é casado, inclusive, com uma prima minha, eu tenho uma relação com ele. Otto Alencar não é traidor. Ele vai ficar com o Jerônimo até o fim. Ele é adesista. Se Neto ganhar, antes de eu ir abraçar Neto, ele já está abraçando. É o estilo do adesista. É o estilo do adesista. Agora, ele não é traidor. Que é traidor, ele sair agora seria uma traição. Porque ele tem secretarias, tem a presidência da Assembleia, tem tudo no governo. Então, ele vai ficar até o fim. Se Neto ganhar, ele era com Antônio Carlos, aí foi para Nilo Coelho, voltou para Antônio Carlos. Quando o Wagner ganhou, foi a primeira pessoa a me telefonar para se aproximar. É o estilo dele, ele era Bolsonaro, passou para Lula. Agora, é o estilo. Ele também não nega, não, viu? O Otto Alencar foi cotado agora para ser vice do Tarcísio. Isso é conversa? Isso é piada. Está vendo que o Otto Alencar não tem força política para ser vice de Tarcísio? O vice será do Nordeste. Por isso será Ciro Nogueira, que é um nome, também que acho é um que é o partido. Ciro. Eu também acho. Entendeu? Será aquele senador, líder das oposições lá do Rio Grande do Norte, está fazendo um excelente mandato. Eu sei quem é. Foi ministro de Bolsonaro. O Marinho? Não, Marinho. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Será um homem de porte. Olha, eu quero até dizer, o Otto Alencar, ele é um bom senador. Tem um currículo, talvez o melhor currículo da Bahia. Foi secretário de Estado 2 vezes, foi conselheiro, foi presidente da Assembleia, líder do governo, foi governador do Tampão, é senador, foi deputado estadual várias vezes. Agora, ele não tem força política para levar um cidadão de Sergipe ou de Alagoas ou do Rio Grande do Norte. Quando você bota um vice, é um político nacional. Otto, se sair da Bahia, ninguém nunca ouviu falar. É verdade. Agora, ele é um bom senador, é uma pessoa, eu nunca ouvi falar em corrupção nele. Ele é ingrato. Só para vocês terem a ideia, eu era presidente da Assembleia, logo no início do mandato, politicamente forte, recebo um telefonema de então conselheiro Otto Alencar. Aliás, a chefe do cerimonial entrou e disse, presidente, Otto Alencar quer uma audiência com o senhor, se possível essa semana. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Conselheiro, você quer falar comigo? Mas você gostaria e tal. Eu vou aí. Saí da presidência, fui atender ele lá no tribunal. Quando cheguei lá, ele e Fernando Barros, um publicitário famoso aqui da Bahia, os dois. Rapaz, Eumar Nascimento me disse que eu vou ser convocado amanhã para a CPI da EBAL. Eu digo, como, rapaz? Álvaro Gomes, ou Zé Neto, não me lembro quem era, está me convocando. Eu digo, conselheiro, fique tranquilo que você não vai, porque eu lhe conheço. O regimento da Assembleia é o seguinte, a CPI convida, se o cara não for, comunica o presidente, para o presidente mandar para o Tribunal de Justiça para vir como convocação, ou seja, como é que chama na gíria popular, sob vara. Eu digo, você não vai ser convocado. Ele disse, rapaz, fale com o Jacques Wagner. Rapaz, não precisa, quem manda nisso sou eu, mas vou falar para você ficar tranquilo. Liguei para o governador. Governador, o senhor pode me atender agora? Claro. Fui aí, governador. Otto Alencar foi governador, foi presidente da Assembleia, o PT aí, PCdoB, quero convocá-lo para a CPI da EBAL, só porque ele foi presidente do conselho, pô. Hoje é ele, amanhã é o senhor. A não ser que tenha alguma coisa concreta, e não tem. Ele pegou o telefone, ligou para os 2 deputados, deu um esporro. Como é que vocês querem convocar um ex-governador sem falar com o presidente da Assembleia? Eu votei, Otto, fique tranquilo, que você não será convocado. Ponto 1. Segundo, trabalhei muito para ele ser o vice-governador. Na véspera, faltando 2 dias para o anúncio, ele mandou um recado para o Rui Costa, para Jacques Wagner, que não queria mais ser o vice, não. Wagner me ligou, me lembro como hoje, estava deitado, já de pijama. Wagner disse, rapaz, você está onde? Estou deitado, rapaz, estou com o início de uma gripe, estou aqui preocupado. Ele disse, rapaz, você pode ir na Cadiota agora? Era 10 horas da noite. Claro, eu vou ligar para ele e vou. Ele é casado com uma prima minha, eu tenho uma relação pessoal. Liguei. Otto, Ina, venha. Cheguei lá, estavam lá Félix Pai e Anjo Coronel, que era deputado estadual. Digo, Otto, você foi governador, rapaz. Você foi presidente da Assembleia. Você mandar um recado que não quer ser mais vice, que está com problema de próstata, problema de coração, pô. Vá lá e diga a Jacques Wagner, governador, eu não quero ser vice, que eu estou com problema de saúde. Félix Pai, me lembro como hoje. Nilo tem razão. Vá lá. Peguei o telefone e liguei para Wagner. Porque Wagner me pediu apenas que eu
levasse ele lá. Liguei para o governador. Governador, Otto vai conversar com o senhor. Ele tem que ele venha tomar café comigo. Aí foi. Foi até com o irmão Eduardo Alencar. 10 horas no dia seguinte, eu nem me lembrava, ele me ligou. Marcelo, você é a segunda pessoa que sabe que eu vou ser vice-governador. Primeiro, minha esposa Márcia. Conte comigo pro resto da sua vida. Palavra dele. Disse, não, tudo bem então. Agora eu quis ser conselheiro. Pedi audiência a ele para ele me receber. Ele não me recebeu. Ingratidão devia ser um crime na fiança. Não me recebeu. Alencar, não me recebeu. Falei com o filho, que é um homem educado, uma pessoa que tem futuro na política, uma pessoa, é um bom parlamentar. Não me recebeu. Qual foi a razão disso? Não é parente? Com medo de Jerônimo saber, Wagner saber, Rui saber que ele me recebeu. O Otto é uma figura que eu diria a você, Otto, se existisse ingratidão, deveria ser um crime inafiançável. Que eu nunca vi. Aliás, tem vários casos. Eu era presidente da Assembleia, estou lá em Guarajuba de domingo, eu tenho uma casa de praia há 40 anos lá. Me liga, Otto. Já tomado posse, vice-governador. Marcelo, estou mandando uma carta de renúncia aí da vice. Mas, rapaz, você tomou posse essa semana? Não, Jacques Wagner não quer cumprir o acordo de ser secretário de infraestrutura. Me nomear secretário de infraestrutura. Eu estou renunciando. Eu digo, Otto, eu participei do acordo. Segura aí, que eu vou lá conversar com ele. Saí de Guarajuba, domingo, fui lá no Palácio de Onim. Governador, tem 15 dias, Otto está nervoso, está querendo renunciar, porque disse que o senhor não cumpriu o acordo de nomeado secretário de infraestrutura. Ele disse, Marcelo, João Leão, que ele se elegeu pelo PP, né? João Leão não aceita Otto. Me dê 15 dias que eu vou nomear. Acordo é para ser cumprido, porque Jacques Wagner talvez seja um dos poucos do PT que cumpre acordo. O Rui Costa, que ele disse sentado, segura em pé. Aí, com 14 dias, nomeou o secretário de infraestrutura. Então, ele tinha comigo, como ele me disse, que seria grato eternamente. A primeira vez que eu precisei dele. Bateu as portas. Bateu as portas. E pior não é nada, chamou um por um. Eu, do PSD, são 9 deputados. Eu tirei 7 votos para o tribunal. Só teve 2 que não me prometeram. Ele chamou um por um e disse, quem votar em Marcelo está fora do PSD. Trabalhou contra mim para puxar saco do Jacques Wagner e puxar saco do Rui Costa. É o estilo dele. Ele é muito leal ao grupo que ele pertence naquele momento. Mas se aquele grupo perder, no dia seguinte ele está abraçando a Semineto como nada tivesse acontecendo. São 10 horas e 22 minutos. Você vê a entrevista aí, 10 e 22 com... É podcast, vira podcast. A gente está na rádio ainda. Marcelo Nilo, o governo agora está querendo... Governo não, né? A campanha de candidatura aí, de reeleição do Jerônimo está fazendo de tudo para fazer essa novela da ponte Salvador-Itaparica ganhar forma e só ficar, parece que, do marketing, nada efetivo. Você acha que pode sair alguma coisa do papel? Eu, particularmente, acho que não vai sair nada do papel. Timóteo, Vanessa, e você que está me ouvindo aí, sabe aonde? Em Anagé. Está me ouvindo aí em Xorroxó. Eu vou dizer aqui você alto e bom som. 2013, um almoço no Palácio de Ondina, eu, presidente da Assembleia, Jacques Wagner, governador, Rui Costa, secretário de Articulação Política, Otto Alencar, senador, Kassab, ministro, Dilma e Lula. Lula, Dilma, Kassab, eu, Wagner, Rui e Otto. Wagner chegou assim para Dilma e disse, presidenta, eu estou pensando em construir a ponte Salvador-Itaparica, me ajude. Aí ele já levou a planta, né, orçamento, tal, mais ou menos, não me lembro o valor. Conte comigo, governador. Vamos fazer essa parceria. 2013. Tem 12 anos, não saiu do papel ainda. Aí eu vi Jerônimo Rodrigues ir para a China. Eu digo, agora sai. Aí vi no tal Gera, como é? Pode Gera, ele dizer, olha, eu estava na reunião com os empresários chineses, com o governo chinês, me fizeram 5 perguntas. Eu suspendi a reunião, fui consultar os assessores. Rapaz, é inacreditável, por isso que eu digo, entrega o microfone a Jerônimo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. É isso mesmo. Eu vou dizer na minha vida, governador, ele se achou um homem inteligente, que não respondeu as 5 perguntas, não. Eu suspendi. É como se você fizesse uma pergunta e, Vanessa, olha, eu
vou suspender ali, vou consultar ali. Meu assessor. Meu assessor, ô Marcos, fica aí que eu vou lhe consultar. Aí eu sou um homem inteligente, eu não respondi, você vê que eu não entrei numa fria. Rapaz, é inacreditável, a incompetência, a inabilidade. A única coisa que eu vi dele correto foi dizer o seguinte, se eu estivesse bem, amigo, eu não estaria viajando, eu estaria numa rede comendo pinha lá em Presidente Dutra. Ele tá confirmando que não está bem, né? Rapaz, Tá amigo, merda. as pesquisas de opinião pública mostram que o povo não aguenta mais o PT. O povo não aguenta mais. São 20 anos. Quem foi os grandes políticos da Bahia? Juracy Magalhães foi 3 vezes governador. Antônio Carlos Magalhães, 2 vezes, não foi isso, governador? 3 vezes, né? Acho que duas vezes governador. Prefeito da cidade ele foi também. Prefeito de Salvador e 2 vezes governador. O PT já está com 20 anos. São 5 mandatos. O povo quer sangue novo. O povo quer modernidade. O povo quer gestão. Se Neto for governador, eu estou dizendo aqui a vocês, vai ser o melhor governador da história da Bahia. Como foi um grande prefeito. Recebeu a prefeitura com grandes dificuldades, e fez uma grande gestão. O Jerônimo, sem dúvida nenhuma, o homem foi secretário da Educação, Vanessa. Perguntaram a ele recentemente no podcast qual é o piso salarial dos professores. Ele não sabia. Eu fico envergonhado. É verdade. É um negócio bizarro. inacreditável. Quando você vai para Brasília, vai para um restaurante e pede a comida, que o garçom é baiano, a primeira coisa que diz, meu Deus do céu, a Bahia está acabada, ninguém pode andar. Que antigamente as drogas eram só na capital. É verdade, se hoje você está no for interior. se você for para a saúde hoje, que falou aí, se você for para Paripiranga hoje, se você for para a minha terra natal, Antas, eu era menino em Antas, quando morria alguém, a gente passava 20 dias comentando. Sabe por quê? Porque morria em ano, matava uma pessoa em ano. Hoje não tem um sábado lá que não morram 2, 3 pessoas da droga. Está infiltrada na Bahia, enraizada na Bahia. Vanessa, eu vou lhe contar aqui uma coisa que eu sei que você talvez não acredite, mas é verdade. Um candidato a vereador me disse que em Salvador, para entrar no certo bairro, tinha de pedir autorização ao líder do tráfico. Sim, vários bairros. Aí ele chegou inocente, barraram ele, só pode entrar aqui se pedir autorização fulano de tal. Você tem um telefone dele? Está aqui o telefone dele. Aí ele ligou, de vídeo. Sabe onde o cara estava? Estava preso na penitenciária. Preso na penitenciária e disse, está autorizado, pode entrar. O tráfico tomou conta de Salvador. 80% de Salvador é controlada pelo narcotráfico. É verdade. Eu fiz um vídeo aí, aproveito para a grande audiência da Brado, né? Para pedir a você que entre no meu Instagram, me acompanhe com meus projetos, minhas opiniões, DEP Marcelo Nilo. Eu fiz um vídeo aí mostrando tiroteio. É Vasco da Gama ou é Gaza? 80 mil pessoas já viram. Eu fiz um vídeo que bateu recorde, diga-se passagem. Tá influencer, hein, Marcelo? Eu fiz um vídeo mostrando quem é o governador Tarcísio de Freitas quando foi para a França e Jerônimo quando foi para China. 800 mil pessoas já viram esse vídeo. Eu tomei um susto. Que eu estou começando no Instagram recentemente, a média é 40 mil, 50 mil, mas já vai em 800 mil, vai passar de 1 milhão já. Porque, rapaz, se você vê o que Tarcísio fala, um homem preparado, mostrando o que ele trouxe lá de Paris, das reuniões, aí você vê Jerônimo dizer, não, eu pedi ao povo que me mandasse umas músicas para eu levar para os chineses ver a cultura da Bahia. Uma vergonha, o governador despreparado. Governador Jerônimo Rodrigues, se eu fosse o senhor, eu pedia para ir ali, sabe onde é, né? E peça para sair, o povo não aguenta mais. As estradas estão intransitáveis, a Bahia é o 2º lugar em desemprego do Brasil, a Bahia é a pior saúde, a Bahia é a 2ª pior educação, a Bahia é a pior de segurança pública. 2023, Timóteo e Vanessa, e você que está me ouvindo aí, a senhora, o senhor, você estudante, você idoso, 6.616 mortes violentas na Bahia. Sabe o que é o 2º lugar? Rio de Janeiro com menos da metade. Sabe qual é o 3º? São Paulo, com menos de 1/3. A Bahia é muito menor do que São Paulo, nós temos 6.616 mortes violentas. São Paulo, salvo engano, 2034. A Bahia está entregue à criminalidade. O governador da Bahia ultrapassa os limites da imaginação.
Ele só sabe tirar selfie. Isso aí é safadão, Ivete Sangalo perde para ele, porque ele chega no interior, ao invés de vir despachar com o secretário de Educação, ao invés de vir despachar com o secretário de Saúde, sabe o que ele faz? Sai de casa em casa, já com o repórter, tirando a selfie, que ele mesmo tira, aí a pessoa anota o endereço do cidadão, aí o assessor manda aquela foto, achando que aquilo vai conquistar o povo. Aquela senhora, ela está às 7 horas da noite dormindo, porque ela não vai para a rua com medo da criminalidade, governador Jerônimo Rodrigues. E quando precisar também de uma ambulância, um atendimento médico, aí ela vai lembrar da selfie com o governador. É importante você tratar as pessoas com carinho, claro que é. Educação Sim. É uma coisa fundamental. Eu perguntei, vou repetir o que eu disse. Governador, o prefeito, por que você aderiu? Porque o homem é um governador, um homem de fino trato. Meu Deus do céu, a qualidade do governador é ser um homem educado. Educação é uma obrigação de todos nós. Qualidade do governador é ser bom gestor. Bom gestor. E ele não é. E se ele tem fino trato, é seletivo. Porque outro dia ele deixou uma repórter aí, deu Cíntia as costas, ele... A Cíntia ficou brava com ele. A Cíntia joga dura, né? Eu assisto muito ela. Fruto daquilo ali, ele pegou uma grande adversária, que ela sabe bater, viu? São 10 horas e 30 minutos. Queria agradecer mais uma vez aqui o Marcelo Nilo, pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado na chapa de Assemineto pelo Republicanos. Vai continuar no partido? Vou sim, eu estou muito bem no Republicanos, gosto muito de Márcio Marinho. Vai ter aí provavelmente a federação com o MDB. Eu tenho certeza absoluta que a federação vai ficar conosco, porque qual é o critério de qualquer federação? Quem tem mais deputado federal? O Republicano tem 3 e o PMDB tem 1. Isso é o critério universal. E como é que vai ficar o Lúcio e o Gedel lá, o pessoal? Amigo, eu não sei. Provavelmente vão sair, porque eles jamais virão apoiar Neto, porque Gedel e Lúcio acordam sempre criticando a Semineto. Como política mudou muito, mas eu estou convencido que a federação ficará conosco, com a Semineto. Por exemplo, se der uma zebra e ficar com Jerônimo, eu vou sair. Mas tenho conversado muito com o Márcio Marinho, estou convencido que o critério é universal. Qual é o critério? Quem tem maior número de deputados. Porque eu, quando era deputado estadual, não sabia que um partido vive do deputado federal. Que o fundo partidário é fruto do deputado federal. Sim. Então eu achava que por ser deputado estadual, eu teria controle de partido. Mas os partidos hoje vivem do deputado federal. E nós temos 3, e o PMDB tem 1. Eu sou Marcelo Nilo, que manda um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Obrigado a você, Vanessa, a você, Timóteo. Como é bom voltar aqui nesse momento tão importante da Bahia e no nosso querido Brasil. Eu que agradeço, Marcelo. Satisfação em tê-lo aqui na bancada da Brado. 10 horas e 32 minutos. Esse foi o Brado Entrevista. Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.